Vamos lá então, gente. Mateus 3, 11 e 12, nós já lemos aí o texto, não vamos ler de novo, só para nós retomarmos. Ele vem batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós vimos aí o batismo nas águas envolve a separação do velho e do novo homem. O batismo no Espírito é para o novo homem. E o batismo no fogo é para o velho homem. Aleluia. 3 batismos da Bíblia. Batismo nas águas separa um do outro. Batismo no Espírito para o novo homem. Batismo no fogo para o velho homem. E nós vamos entender o que é o batismo no fogo, e o seu significado. Há muito que se fala a respeito do fogo. Na verdade, é uma coisa difícil de explicar para muitas pessoas, e durante muito tempo as pessoas também vêm tentando explicar o que é o batismo no fogo. Parece que ele aparece em João Batista e some de uma vez por todas, ninguém mais viu, E o que é o batismo no fogo? Abra Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vai narrar uma experiência que o profeta teve a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 7. Isaías capítulo 6, do 1 ao 7. Diz assim, vamos ler aqui na nossa tela. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou a borda das suas vestes. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. A tua iniquidade foi tirada. A lei de Moisés não tirava o pecado. A lei cobria o pecado. Está em todo o Antigo Testamento e também na carta aos Hebreus é falado sobre isso. O sangue de bodes e touros cobriam o pecado. Quando Adão caiu e Eva, Deus vem, sacrifica um animal e faz vestes de pele para cobrir Adão e Eva. Até Cristo vir, não se tirava o pecado, se cobria o pecado. Quando o Cordeiro de Deus, aquele que foi representado por aquele animalzinho que Deus matou para cobrir Adão e Eva, agora Jesus está na terra e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não cobre. O pecado só foi tirado com a graça em Cristo Jesus. Mas esse texto aqui diz que o anjo pega uma brasa de fogo e toca na boca do profeta Isaías e diz para ele: a tua iniquidade foi tirada. Como assim? O profeta Isaías viveu antes do devido tempo um benefício da graça de Deus. Aleluia! A graça é um lugar em Deus onde você pode experimentar antes aquilo que só experimentaria depois.
Assim como esse povo no Antigo Testamento, alguns deles viveram uma experiência antecipada da graça de Deus. Hoje nós, na graça de Deus, podemos viver uma experiência antecipada do céu que nos espera. Ele foi tocado por uma brasa viva, a brasa de fogo, e o pecado foi tirado. Isaías aqui está tendo uma visão do trono de Deus. O que na realidade ele está tendo é uma visão de Cristo ressuscitado. João capítulo 12. João capítulo 12, verso 37 até o 41. Aqui Jesus Cristo está falando. João 12, 37 em diante. Só para que você compreenda que a respeito de Cristo, aquela visão que Isaías tem. 12, 37 diz: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Isaías 53, versículo 1, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, Isaías capítulo 6, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os seus olhos, nem entendam com o coração, não se convertam e eu os cure. Isaías 6,10 diz isso. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isaías disse isso, versículo 10, Isaías 6, por quê? Porque ele viu no capítulo 6 a glória de Jesus. Essa visão que Isaías está tendo no capítulo 6 é uma visão de Cristo ressuscitado dos mortos. Cristo assentado num trono de glória. Por isso que ele viu o trono de Jesus dentro do templo. Porque esta é a realidade da nova aliança. O reino de Deus dentro de você, o templo do Espírito Santo. Aleluia! Você é o lugar onde Cristo quer reinar. E ele diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, as vestes dele enchiam o templo. Ele não está tendo uma visão do trono de Deus no céu, ele está tendo uma visão do trono dentro do templo. E ele diz, quando um dos serafins voou, ou quando um dos serafins clamou, os batentes da porta do templo tremeram. Ele estava dentro do templo em Israel. E ele está tendo uma visão da glória de Jesus ressuscitado. E quando ele tem essa visão da glória de Cristo ressuscitado, o anjo vem, pega uma brasa viva, toca na boca do profeta e diz, a iniquidade foi tirada. Isso nos revela uma realidade que aconteceria após Cristo ressuscitar dos mortos. Um fogo que tira o pecado. Aleluia! Quando Jesus ressuscita dos mortos, então 2 batismos vêm para a igreja. Batismo no Espírito Santo e batismo no fogo. O que é o batismo com fogo, pastor? Assim como o batismo no Espírito Santo antecipa o dia da ressurreição na tua vida, o batismo de fogo antecipa o juízo sobre o pecado que cairá no final dos tempos. A palavra de Deus diz que há um lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos. Esse lugar o fogo jamais apaga, é um fogo que consome o pecado para sempre. O corpo do pecado, que é o velho homem, está condenado em juízo eterno a um lugar onde o fogo vai queimar para sempre. Esse é o juízo sobre o velho homem. E o benefício para o novo homem? Ressurreição de mortes e vida eterna. E a situação do velho homem? Fogo de juízo. Aqueles que morreram condenados sem Cristo, que vão para o inferno,
receberão um corpo pecaminoso ressuscitado para que o fogo queime. O batismo com fogo é queimar a palha. Conforme João Batista disse, a palha é o nosso corpo natural, corpo do pecado. O grão de trigo está dentro dele, mas ele vem e separa um do outro para levar o trigo para o celeiro. E a palha? Queima com fogo. O batismo de fogo é uma antecipação da consumação do pecado enquanto eu estou vivo ainda. Quando o batismo de fogo vem sobre mim, o pecado que me habita é tirado. O pecado que está em mim é consumido. Você pode viver hoje uma realidade que você só viveria no céu. Uma vida sem pecado. Esse fogo do batismo é para destruir o pecado em nós. Aleluia. Quem está entendendo? Aleluia. Jesus Cristo está na terra no seu ministério, ele era um homem sem pecado. Jesus se aproximava das pessoas, os demônios se manifestavam. E o que os demônios diziam? O que queres conosco, filho do Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Os demônios eram queimados pelo fogo que estava em Cristo. Esse fogo de Jesus era um tormento para eles, antes deles entrarem no lago de fogo de tormento. Porque é o mesmo fogo. Aleluia! Esse batismo com fogo vem, não para te destruir agora, ele vem para tirar o pecado da tua vida. Há um fogo que queima pecado. Por isso que quando a pessoa estava endemoniada e aproximava, esse fogo que consome pecado, queimava esse demônio, queimava as obras do diabo. Como é que Jesus podia receber uma prostituta e dizer, vá em paz e não peque mais? Jesus não ensinou para ela nada como vencer o pecado, Jesus não mandou ela para igreja nenhuma, Jesus não deu Bíblia para ela, Jesus não batizou no Espírito Santo ela, Jesus não fez nada com ela. A pessoa só veio para Jesus, Jesus disse, vá em paz, não peque mais. Sabe que Jesus é algum irresponsável? Não. O fogo que estava em Cristo queimava o pecado. A graça de Deus antecipa uma realidade que só aconteceria no futuro. Assim como por meio do batismo no Espírito Santo você antecipa a ressurreição dos mortos, assim pelo batismo no fogo você antecipa o consumir de todo o pecado. Aleluia! João Batista diz, quando ele vier, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque ele traz uma pá na sua mão. Ele vai limpar a eira e vai separar o trigo da palha. O trigo ele bota no celeiro e a palha vai ser queimada. A palha vai ser queimada. Há um fogo do Espírito Santo. E esse fogo é para consumir o pecado na nossa vida. Aquele que não vence o pecado na vida, aquele que é escravo do pecado, terá que ser consumido pelo fogo na eternidade. Mas aquele que está em Cristo já venceu o pecado. Aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Eu não preciso virar escravo desse corpo que quer o mal. Esse pecado que está aqui pode ser consumido ainda hoje. Para que eu não seja escravo desse corpo de morte. O apóstolo Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem é que vai me libertar desse corpo de morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo.
Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Em Jesus há fogo de Deus para consumir todo o pecado. Aleluia! Há um fogo espiritual que queima o mal. A palavra de Deus diz que Deus é um fogo consumidor. Por que Deus é um fogo consumidor? Porque quando o mal se aproxima dele, é consumido antes de chegar nele. O Espírito Santo quer acender um fogo em você, de tal forma que quando o mal se aproximar de você, ele é consumido antes de te atingir. Quando o pecado tentar se aproximar, ele é queimado antes de chegar. Quando os demônios se aproximarem, eles se manifestam, eles são queimados antes de tocar em você. Quando o mundo tentar se aproximar de você, ele é consumido com suas obras, porque é um fogo vivo em você. Aleluia! Esse é o batismo do fogo. A graça de Deus não é um lugar de perversão. A graça de Deus não é um lugar de dar ocasião à carne. A graça de Deus não é um lugar de pecado, é um lugar de libertação de pecado. Porque ela antecipa o juízo que consumirá o pecado, tirando ele da tua vida. Em Cristo Jesus na graça, você vive o céu, a realidade da eternidade antes daquele dia chegar. Esta é a graça de Deus sobre você. Isaías viveu centenas de anos antes um benefício da graça de Deus em Cristo, a remoção do pecado pelo fogo. Esse fogo te tocou e o teu pecado, tua iniquidade foi tirado. Aleluia! Nós precisamos desse fogo. Nós precisamos desse fogo de Deus em nós. Esse fogo do Espírito Santo, quando passa, queima o mal que está em nós. Queima toda doença. Queima toda iniquidade. Fogo é algo que consome, destrói. Se você jogar álcool nessa cadeira e pôr fogo, ela vai ser destruída. Ela vai deixar de existir. Se você pôr fogo nesse púlpito, ele deixa de existir. Se você pôr fogo nessa igreja, ela deixa de existir. Ferro, material mais duro que existe, põe no fogo. Amolece. Você faz o que quer com ele. Aleluia. Agora eu quero dizer para você que há duas maneiras de Deus te purificar. Existe o fogo do poder, que é o que Deus quer que você tenha. E existe o fogo da provação. Os apóstolos também falam sobre um fogo de provação. O apóstolo Pedro fala sobre isso na sua carta. O apóstolo Paulo fala sobre ele nas suas cartas. Jesus disse aos discípulos: eu vim acender um fogo na terra, e como eu gostaria que ele tivesse aceso. Existe um fogo da provação, que também é instrumento de Deus para nos libertar. Às vezes você não sabe por que passa determinadas coisas na sua vida, mas há um fogo trabalhando para consumir o mal que está te atingindo. Há um fogo trabalhando para transformar a nossa vida. Mas eu quero dizer para você que há um outro caminho, que é o caminho da comunhão no Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito para ter uma vida de comunhão com Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Sabe o que se faz dentro de um templo? O que se faz num templo? Ora. Você é uma casa de oração. Você ora? O que se faz num templo? Se adora a Deus.
você adora? O que se faz num templo se presta culto a Deus. O que se faz num templo se ouve a palavra de Deus. Você é um templo do Espírito Santo. Você é um lugar de culto a Deus. O teu corpo, a tua vida é santuário de Deus. Deus pôs o Espírito Santo em você, te batizou com um propósito, que você se torne uma igreja viva na terra. Eu sou um lugar de culto a Deus, aqui não vai entrar porcaria. Dentro do meu templo eu não posso aceitar sujeira, corrupção, eu não posso, porque aqui é um lugar de santidade, é um lugar de oração, é um lugar de louvor, é um lugar de comunhão com o Espírito, é um lugar de abundância de Deus, de meditação na palavra, de leitura bíblica, de estudo bíblico. Eu sou um templo do Espírito Santo. E Deus deu ordens na lei de Moisés aos levitas. Ele disse assim: o altar jamais poderá ser apagado. O sacerdote precisa pôr lenha todo o tempo no altar, de noite e de dia ele tem que queimar. O altar de incenso, o tabernáculo no templo em Israel, era o altar que significava oração. E ele não poderia ser apagado em nenhum minuto do dia. Então o sacerdote ia lá e colocava lenha nele. Haviam 2 altares no tabernáculo e no templo: o altar de sacrifício, onde se matavam os animais, derramava o sangue, e o altar de incenso que ficava no santo lugar, onde era a ministração dos sacerdotes. Havia um terceiro tipo de altar que ficava fora do tabernáculo. Mas havia um altar de incenso que tinha que queimar 24 horas. Em Apocalipse capítulo 8, do 1 ao 3, o texto da palavra de Deus diz que há um altar de incenso diante do trono de Deus. E as orações dos santos vão para aquele altar. As orações que você faz vão para o altar de Deus. O que eu quero dizer para você é que o caminho para que esse fogo se acenda é você cumprir o que se deve fazer num templo. A oração e a comunhão com o Espírito, e principalmente a oração no Espírito, falar em línguas, que é a linguagem de oração que vem com batismo no Espírito Santo. Quando você lê Atos capítulo 2, o texto vai dizer assim: estavam todos reunidos no dia de Pentecostes, quando de repente veio um som como de um vento muito forte, encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas línguas de fogo. As línguas de fogo acendem o fogo de Deus em você. Como é que começa um fogo, pastor? Botando fogo. Tem que pegar fogo de algum lugar. As línguas de fogo vão acender esse negócio aí. Você tem 2 caminhos, meu irmão, para experimentar o fogo de Deus em vida. Quer apanhar? Ou quer buscar Deus? Aleluia. Se você começar a buscar Deus e orar no Espírito e consagrar a tua vida e se santificar, você vai ter um fogo consumindo o pecado em você. Se você decidir dedicar a tua vida a Cristo, dando uma resposta de amor a Ele, esse fogo de Deus vai queimar todo o pecado em você. O batismo no fogo é para consumir a palha, o pecado, antes do tempo em que isso vai acontecer. Você já ressuscitou dos mortos. Quando o teu corpo físico de pecado morrer,
ele vai desaparecer e ser consumido na terra. Aqueles que não serão salvos serão levados para o juízo do fogo eterno. Lá o velho homem queimará com o juízo do pecado. Assim como você experimentou a realidade do céu pela graça de Deus com o batismo no Espírito, você pode experimentar a realidade do juízo sobre o pecado do velho homem antes que esse dia chegue. No céu não há pecado. No céu não há ódio. No céu não há vingança. No céu não há maldade. Não há idolatria, não há inveja, no céu não há pecado. Então eu posso viver sem esse mal hoje na minha vida. E uma das formas que o Senhor usa isso é o batismo com fogo. Jesus já ressuscitou, Jesus se assentou no trono. Ele está glorificado. E aquilo que Isaías experimentou, tendo a iniquidade tirada, é o que nós podemos experimentar hoje. Todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade pode ser tirada pelo fogo de Deus. Esse fogo espiritual veio para consumir o pecado e as obras do diabo na vida das pessoas. Esse é um fogo de Deus que tem que acompanhar a sua vida. Deus não iria abandonar você, Jesus não iria salvar você e entregar você à sorte nesse mundo. A graça de Deus é um lugar extraordinário que você precisa entrar e viver dele, permanecer nele. Na graça de Deus está a cura do pecado, está a libertação do pecado. Por isso, você não pode aceitar qualquer tipo de coisa que venha dizer graça é para cobrir pecado, graça é um lugar onde você pode pecar quanto você quiser, você não vai conseguir vencer o quanto Deus te perdoou. Isso não é verdade. Graça não é desculpa para pecado, graça não é libertinagem, graça não é um lugar onde você pode pecar o quanto você quiser e Deus vai te aceitar. Graça verdadeira é a tirada do pecado da minha vida. Deus não está à procura de gente perfeita. Se Ele tivesse à procura de gente perfeita, Ele não tinha feito você. Que é isso, pastor? Quando Deus te salvou, Ele não te conhecia? Claro que conhecia, sabia todos os teus defeitos, todas as tuas fraquezas, sabia todo tipo de mal que você vivia. Tudo isso Ele sabia. E é exatamente por isso que Deus preparou maneiras de você ser liberto disso para sempre. Gente, a liberdade verdadeira do Evangelho é onde você pode viver sem prisão nenhuma dentro do teu coração. É onde você não precisa de mais nada te acusando na tua consciência, porque você sabe que você está livre. Não é o mérito de uma pessoa, não é uma conquista do braço humano, é o poder de Deus sobre você. Graça de Deus em teu favor, tirando o pecado da tua vida, não é uma obra que você faz, é uma obra que Jesus faz em você. Assim como você não recebe o Espírito Santo porque merece, você recebe porque creu no Senhor Jesus. Da mesma maneira, o batismo no fogo não é porque você merece ou conquista, mas é porque você se dispôs a ser consumido. Você se dispôs para que Deus te purifique de todo pecado. Nesse final de semana, você aprendeu coisas valiosas para a sua vida e você aprendeu um caminho que te liberta das consequências do pecado. Naquele dia, meu irmão, para nós que somos igreja, não haverá o que dizer diante de Deus. Muitas pessoas vão tentar convencer Deus naquele dia. Mas Deus vai olhar para a vida da pessoa e dizer, mas você viveu na prática da prostituição. E os adúlteros não herdam o reino de Deus. Ninguém vai poder cobrar nada de Deus. Por quê?
Porque Deus só pode julgar o ser humano como pecador, porque Ele tinha poder para tirar o pecado da pessoa. Como é que Deus ia julgar um adúltero como adúltero e condená-lo se Deus não pudesse livrar ele do adultério? Como é que Deus vai condenar o idólatra se Deus não pudesse libertar essa pessoa da idolatria? Como é que Deus vai julgar o mentiroso se Deus não pudesse tirar a mentira dele? Como é que Deus vai julgar a pessoa que faz feitiçaria se Deus não pudesse tirar a feitiçaria dele? É justamente porque Deus pode que haverá juízo. E o juízo é muito maior sobre a igreja. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 6, que nós lemos ontem, ele diz assim: aqueles que foram iluminados, que provaram o dom celestial que é a salvação, que foram participantes do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. E ele diz assim: e experimentaram os poderes da era que há de vir, e caíram na graça de Deus. É impossível renová-los para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Aqueles que foram salvos, batizados, ouviram a boa palavra de Deus, receberam o batismo do Espírito, experimentaram os poderes da era que há de vir. Você experimentou agora algo que só experimentaria depois, mas você abandonou tudo isso. Não tem como te renovar para arrependimento. O que ele está dizendo é que o Espírito Santo não mais vai te levar ao arrependimento. A pessoa não se arrepende mais. É algo muito sério quando você está na prática do pecado e não se arrepende mais. É um alerta de Deus. Agora, a graça é um lugar extraordinário de libertação de pecado, de socorro de Deus na tua vida, de experiências extraordinárias com o Espírito Santo, com o céu, com Deus, com tudo que tem direito. Mas se nós negligenciarmos tudo isso, se eu, entendendo tudo isso, decido andar pela ganância, eu decido andar por engano, eu vou enganar ele para tirar o dinheiro, vou enganar ele para tirar o dinheiro, vou enganar ele para tirar o dinheiro, eu vou ser condenado de uma maneira terrível. Por esse motivo, o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7, diz algo que nós líderes temos que tremer. Tremer e temer. Jesus diz assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres. E eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Jesus diz: muitos, mas é muitos. Muitos pastores, muitos líderes, muitos ministros me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Jesus vai olhar e dizer: eu não conheço você, aparte-se de mim. O Senhor Jesus também, em Mateus 16, ele diz assim: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Aquele que perder a sua vida, por minha causa, a achará. Mas aquele que quer achar sua vida, a perderá. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma?
Porque quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai com seus santos anjos, ele recompensará cada um com aquilo que tenha feito com a sua alma. O que eu estou fazendo com a minha vida? Não importa se eu expulso demônios, se eu curo doente, se eu profetizo em nome de Jesus, o que é que eu estou fazendo com a minha alma? Eu expulso demônio, eu curo enfermo, mas eu sou perverso de coração. Eu expulso demônio, eu curo enfermo, mas eu sou idólatra, eu idolatro dinheiro. Eu manipulo as pessoas, eu conto mentiras, eu invento história, eu quero aparecer, eu quero me mostrar, eu sou orgulhoso, eu humilho as pessoas, eu piso nas pessoas. Eu estou ganhando o mundo inteiro e perdendo a minha alma. A graça de Deus não é um lugar para você ser usado por Deus e destruir a tua própria vida. Não é o lugar onde Deus quer te usar, mas você vive no pecado. E essa é a realidade de muitos líderes por aí. Talvez não aqui no nosso meio, mas em muitos lugares. O cara revela. O cara revela. Deus está me mostrando aqui, ó. Mas ele está em adultério. Estou vendo, hein? Mas ele está roubando? Graça de Deus é libertação de pecado. Há um fogo que Jesus deixou para consumir todo o mal. O profeta Isaías, um homem de Deus, disse: estou lascado. Ai de mim, porque eu vou ser destruído, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aí o anjo vem e arranca essa iniquidade dele. Há solução em Cristo para tudo na sua vida. Aleluia! A graça é esse lugar maravilhoso de libertação de pecados, de transformação de vida, de uma vida abundante no Espírito Santo. Tudo isso está disponível para mim e para você. Assim como você recebeu o batismo no Espírito Santo porque você pediu e buscou, se você pedir e buscar, você vai receber o fogo de Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, estamos encerrando. Glória a Deus, um abraço para você que nos acompanhou aí à noite, 19 horas, hoje é o nosso culto de ceia. E eu quero convidar você, se possível, obviamente, eu sei que você já tem aí os seus compromissos, mas se você puder estar um pouco antes aqui, vamos chegar, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos colocar nossa vida na presença de Deus, porque o Espírito Santo quer se mover nessa noite sobre a vida desse povo que está aqui. Há muitas pessoas precisando de socorro, de ajuda, e nós precisamos servir esse povo. Então nos ajude, esteja aí conosco em oração, buscando a Deus. Peça para o Senhor, diga: Senhor, eu quero o teu fogo na minha vida. Agora você sabe para que serve o fogo. Agora você não vai pedir sem saber o motivo, o objetivo para o qual ele vem. O fogo vem para consumir o mal que está no seu coração. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, nas tuas mãos entregamos a vida do teu povo. Senhor, apesar de mim, o teu Espírito fala com o teu povo. E que estas palavras, este ensino, Senhor, seja um divisor de águas na vida de muita gente. Pai, que o batismo no fogo seja a marca da vida dessa pessoa. Senhor, essa pessoa já passou pelas águas. Senhor, essa pessoa já passou pelo teu Espírito. Ela já pertence ao reino dos céus. Ela já está ressuscitada dentre os mortos. Pai, agora precisa que esse corpo de pecado seja destruído, seja consumido pelo fogo do Senhor.
Por isso, Senhor Jesus, envia o teu fogo, o fogo purificador de pecado, o fogo que tira a iniquidade, em nome de Jesus. Eu profetizo esse fogo sobre a tua vida, eu profetizo esse fogo sobre o teu ministério, fogo do Espírito Santo para consumir o mal, naquele que você pôr a mão, fogo do Espírito para destruir o mal, fogo do Espírito que tira o câncer, fogo do Espírito que destrói as obras de Satanás, fogo do Espírito que consome o pecado, fogo de Deus sobre sua vida, fogo de Deus sobre tua casa, fogo de Deus sobre o teu ministério, em nome de Jesus. Seja livre, seja abençoado. Eu profetizo um milagre sobre você, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu trabalho, em nome de Jesus. Seja abençoado, vá na paz e na bênção, em nome de Jesus, amém.